Bem-vindos ao podcast desta noite. Com justa razão, diziam os antigos alquimistas, que vosso fogo seja tranquilo e suave, e que assim seja mantido por todos os dias, de maneira uniforme, sem se debilitar. Do contrário, ocasionará danos. Isso quer dizer claramente que se nosso fogo não for controlado, de nada servirá o conhecimento da chave das transmutações. Na prática, o que significa isso? Simplesmente ensina que não devemos nos deixar tomar pelas violentas paixões sexuais. Porque, se assim fizermos, o fogo alquímico afetará todo o trabalho da grande obra. Portanto, que vosso fogo sempre seja tranquilo e suave, e que assim seja mantido por todos os dias. O grande alquimista Raimundo Lúlio, diante da seriedade do tema, numa época em que havia muita restrição à livre manifestação do pensamento, época da Inquisição, dizia claramente: se revelares isso, serás condenado. Tudo vem de Deus, e tudo deve voltar a ele. Assim, guarde este segredo somente para ele. Podemos perceber então que o segredo do grande arcano dos alquimistas nem sempre foi entregue de forma aberta ou gratuita, mas atualmente, desde o século XX, por meio da doutrina gnóstica, exposta ao mundo pelo grande mestre gnóstico do século XX, Samael Aun Weor, todos os segredos alquimistas se tornaram públicos. O próprio mestre dizia que o apóstolo João é o patrão dos que fazem ouro. Todos os mestres da Loja Branca são chamados internamente de Irmãos da Sagrada Ordem de São João. O livro Os Tempos Finais traz os detalhes desse segredo. Apenas para dar uma ideia mais detalhada ou precisa de quão sérios eram e continuam sendo os temas alquímicos, consideremos as palavras de Jacques Tesson no seu livro A Obra do Leão Verde. Aqueles que querem fazer a grande obra mediante digestões, destilações, sublimações semelhantes ou triturações vulgares, todos estão fora do reto caminho, mergulhados em grande erro e dificuldade, e para sempre privados de conseguir alcançar sua meta. Porque todos esses nomes, palavras e maneiras são metafóricos. É o que temos dito e alertado nesses podcasts sobre alquimia. Porém, as pessoas comuns e correntes, entre as quais muita gente que se tem como alquimista, segue acreditando que a alquimia é química e pode ser praticada nos laboratórios industriais ou das universidades. Os alquimistas sempre consideraram o ouro vulgar um metal vil e o desprezavam solenemente. De fato, o ouro vulgar atrai e sempre atraiu a cobiça das pessoas. Os alquimistas nunca se interessaram pelo ouro vulgar, unicamente estavam interessados no ouro filosófico. Vejamos outra interessante afirmação metafórica da alquimia. Os banhos de purificação são necessários para o aspirante da perfeição. Qual é o significado disso? Os banhos são purificações alquímicas, obviamente, e são realizados com as águas da vida no laboratório oratório da alquimia. O frade alquimista escocês que viveu os 60 anos do século XIV, Johann Tauler, escreveu: tive que me esvaziar de mim mesmo e desde então ando perdido nesse abismo. Deixei de falar, estou mudo. Sim, fui engolido pela divindade. Uma outra revelação muito importante sobre a verdadeira e autêntica arte alquímica nos dá Morien, Morienus ou Marianos Romanos, um monge bizantino que viveu no século XII. Ao prestarmos fina atenção às palavras de Morien, fica muito clara a suprema chave alquímica. Diz Morien, instruindo o rei Khalid ibn Yassid: ó nobre rei,
Deves saber que a perfeição desse magistério consiste em tomar dois corpos, que são consortes e semelhantes. Esses corpos, mediante artifício natural, estão juntos e unidos um ao outro em substância, que concordam, se dissolvem e se recebem um ao outro, fertilizando-se e aperfeiçoando-se mutuamente. Mais claro ainda escreveu Roberto Valences em seu livro A Glória do Mundo. O Sol e a Lua devem copular como um homem e uma mulher, pois de outro modo não é possível obter nossa arte. Qualquer outro ensinamento sobre isso é falso e errôneo. A denominada Montanha dos Adeptos ou o Templo dos Alquimistas é um lugar de oração. É nesse local santo que os iluminados extraem o ouro filosófico. Os alquimistas nos ensinam que é necessário que a oração seja sincera, como quando uma criança se dirige à sua mãe, de forma natural e espontânea. Tudo que for mecânico e desprovido de coração não alcançará a misericórdia divina. Os pensamentos devem ser puros naquilo que não conhece o desejo, nem a maldade e a firme vontade. Tudo tem um tempo. Portanto, preparar o laboratório e trabalhar nele leva tempo. Por isso é necessário revestir-se de paciência e serenidade. Mas chegará o dia em que se recebe da própria natureza individual os frutos da própria árvore do paraíso. Todo o trabalho alquímico se dá por ordem e em harmonia. Antes de chegarmos a trabalhar na Sagrada Câmara Nupcial, como nos ensina o apóstolo Filipe em seu Evangelho, é preciso conhecer os processos e a arte. Do contrário, andaremos e trabalharemos às cegas. 7 são as etapas ou estágios básicos da alquimia: calcinação, sublimação, solução, putrefação, destilação, coagulação e tintura. Há autores que registram 12 etapas ou degraus, outros falam de 30, outros ainda resumem a apenas 4 etapas bem definidas. Confuso? Contraditório? Não há por que se deixar confundir com essas diferenças. Em essência, todos dizem a mesma coisa. Apenas estratificam ou organizam os diversos estágios alquímicos de forma diferente. Uns são mais detalhistas, outros mais sintéticos. Porém, a elaboração da pedra filosofal compreende os mesmos processos. A ordem de execução pode divergir levemente, mas todos cumprem e precisam cumprir ou passar por todas as etapas necessárias. Vejamos agora cada uma dessas 7 etapas. 1. Calcinação. Aqui, o mercúrio filosófico recebe o fogo sagrado e se transforma em mercúrio enxofrado ou enxofre mercuriado. Implica submeter alguns metais a um calor muito elevado para que as substâncias voláteis se despreendam da água, o mercúrio. É o início do trabalho transmutatório com o mercúrio bruto. Segunda etapa, sublimação. Se dá com a continuidade da primeira etapa. É a passagem dos metais do estado sólido para o estado gasoso, pela ação do calor ou do fogo. Nessa etapa é preciso redobrar os cuidados para que não renasça a negrura nos metais transformados. Vale dizer, trata-se de refinar o ato amoroso sacrificando as paixões. Terceira etapa, solução. É o líquido homogêneo que se forma como produto da dissolução de qualquer substância. Trata-se do mercúrio refinado ou transmutado, que saiu do estágio bruto ou negro e se transformou em elemento sagrado apto a receber o fogo. 4. Putrefação. Esta é a fase da decomposição dos metais brutos. Nesta etapa, as águas mercuriais ainda estão ou são negras. Esse estágio é simbolizado pelo corvo negro. Durante esse período,
O aspirante possui apenas mercúrio bruto. Todo aquele que chega à alquimia encontra-se nesse estado. Por isso, precisa iniciar a calcinação de seus metais. Quinta etapa, destilação. Essa etapa é das mais importantes, pois aqui buscamos destilar as águas mercuriais, dentro das quais se encontram mescladas diversas substâncias ou metais que foram liberados durante a fase da sublimação. A destilação implica em limpar o mercúrio de todas as suas impurezas. Sexta etapa, coagulação. Nesta etapa tem início a cristalização de nossos corpos existenciais superiores, que se condensam sucessivamente. É o que em gnose se denomina atualmente de cristificar os corpos. É o que também dizemos em gnose de iniciações maiores. Última etapa, tintura. É o estágio em que o alquimista extrai de seus corpos a essência atômica, ou a tintura, a qual dará a perfeita forma cúbica à pedra filosofal. É acabamento fino ou refinado da grande obra. É quando a pedra filosofal age ou passa a agir sobre os metais alquímicos. Estas 7 etapas também são alegorizadas pelas cores alquímicas, a saber, negro, branco, amarelo e vermelho. No próximo podcast detalharemos mais sobre as cores. Não podemos esquecer que o início da grande obra costuma ser difícil, lento, demorado. Isso é devido a que possuímos inúmeros metais vis, que precisam ser desprendidos ou apartados do mercúrio bruto. Sem paciência, persistência, dedicação e disciplina, nenhum aspirante triunfa na grande obra. Filaleto escreveu: nós, que temos trabalhado e conhecemos a operação, sabemos com certeza que não há trabalho mais aborrecido do que realizar a primeira etapa alquímica, ou seja, preparar o mercúrio. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.